Oi meninas, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como vocês estão? Mais uma vez eu tô com saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, fazendo os experimentos nas cozinhas aí que vocês falaram que ia aproveitar esse período para fazer. Vocês postam aí no Insta, eu fico com vontade, mas a gente segue, né? A gente vai começar hoje um conteúdo que não estava previsto no plano de ensino, certo? Por que a gente vai fazer um estudo, né, um conteúdo que não estava previsto no plano de ensino? Porque o nosso plano de ensino consistia em ter uma aula teórica e uma aula prática. Uma aula teórica e uma aula prática. E nós não estamos tendo como fazer aula prática neste momento. Então, o que foi nos proposto? Vamos colocar mais conteúdos teóricos, né? Assim enriquece, é claro, ainda mais o plano de vocês. E quando for possível a gente retomar, nós também vamos retomar as nossas aulas práticas, certo? Então, esse conteúdo de tecnologia enzimática, ele não estava previsto, porém é um conteúdo muito importante, porque boa parte do processo do preparo do alimento envolve enzimas. As enzimas são muito necessárias. Se a gente for acompanhar lá, seguir o nosso plano de ensino, o conteúdo que nós viríamos hoje já seria as técnicas de panificação, né? A gente já ia começar a falar do conteúdo de técnica de panificação, sem falar das enzimas, dos diferentes meios e processos, né, que pode ser utilizado no processo da preparação do pão. Então, a gente vai falar brevemente de tecnologia enzimática, porque depois os nossos próximos conteúdos, que vão ser panificação e vai ser produção de cerveja, vai envolver enzimas, certo? Por isso que daí conversando com a coordenadora do curso, com, né, o professor diretor de ensino, nós acordamos em colocar alguns conteúdos teóricos que facilitariam, né, no ia complementar o processo de aprendizado, já que a gente está com esse tempinho um pouco maior para fazer aula teórica. Beleza, meninas? Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem, me perguntem, que aí eu vou respondendo, né, nos próximos vídeos as perguntas de vocês, ok? Espero que vocês estejam bem, lembrando de lavar sempre as mãos. Quem puder evitar sair de casa é o melhor a se fazer nesse momento para que a gente possa tentar voltar o quanto antes. Então vamos lá, vamos para nossa começar o nosso conteúdo aqui. Volta para cá. Deixa eu tirar isso. Então a gente vai fazer uma introdução, classificação e nomenclatura das enzimas, mercado econômico de enzimas e oportunidades, oportunidades e aplicações das enzimas nas indústrias de alimento, carboidrases, nós vamos falar hoje mais sobre as carboidrases, mas mais para frente nós vamos falar das lipases, das proteases, né, todas as enzimas específicas em um processo específico de preparo do alimento. Principais carboidrases na aplicação em alimentos. Então, é um conteúdo bem amplo e bem interessante, certo? O que são as enzimas? Lembrando lá da bioquímica geral, né? Bioquímica de alimentos, agora é específico para os alimentos, mas lembrando da bioquímica geral, o que são as enzimas? As enzimas são proteínas, né? Compostas então por aminoácidos, que tem um sítio catalítico onde ela vai realizar, ela vai catalisar uma reação, que seria já possível, a quebra de uma molécula, por exemplo. Então, essa enzima, né, ela tem um ponto que ele é específico para aquele substrato. Então, as enzimas, né, elas são específicas. Se eu tenho uma enzima que degrada a lactose, ela é exclusivamente para degradar a lactose. Ela não vai degradar outro substrato como a galactose, por exemplo, outro carboidrato. Então, as enzimas são moléculas que fazem reações com uma alta especificidade. Né? Quando que elas foram descobertas?
foram descobertas no século XIX por Louis Pasteur. Nós já estudamos o Louis Pasteur lá na microbiologia, né? Ao mesmo tempo que Louis Pasteur estava estudando, tentando mostrar que os micro-organismos, né, eram seres que faziam reprodução, que eram seres vivos, ele também conseguiu mostrar uma reação. Ele conseguiu mostrar que algum evento fazia a fermentação do açúcar em álcool, né? E quem fazia isso era a levedura. Uma parte específica da levedura conseguia converter o açúcar em álcool, e aí ele chamou isso de fermento. Hoje a gente chama de enzima, mas ele chamou a princípio de um processo de fermentação. Então, Pasteur postulou que os fermentos, e hoje a gente conhece como enzima, eram inseparáveis da estrutura da célula viva do levedo. Então, ele sabia que tinha levedura e alguma coisa da levedura fazia esse processo de conversão do açúcar em álcool. Aqui na imagem a gente tem, então, ó, uma enzima. Aqui eu poderia dizer que esse seria o sítio catalítico dessa enzima, tá? E o substrato. Observem que o substrato, ele tem um encaixe perfeito com a enzima, né? De modo que eu só vou ter o encaixe perfeito com o substrato, porque outra molécula, ela vai ter outro formato e ela não vai se encaixar aqui, né? Lembra lá do conceito chave e fechadura. Essa enzima, ela faz um complexo com o substrato, né? Encaixa, e aí promove a reação catalítica, que pode ser, por exemplo, a quebra desse substrato, produzindo dois produtos aqui, tá? Isso que as enzimas vão fazer, os tipos de enzima. A tecnologia enzimática, ela tem sido assim de amplo interesse por ela ser mais sustentável, né? Por ser mais fácil de manusear, porque você pode trabalhar com enzimas em laboratórios, elas podem deixar as reações mais biologicamente, economicamente viáveis, né? Eu posso ter enzimas que pode ser usada em diversos aspectos, até na despoluição ambiental, na indústria alimentícia, farmacêutica, né? Então eu consigo antecipar reações quando eu uso enzimas. A tecnologia enzimática ela vem crescendo no mercado financeiro, né, devido ao interesse. O que mais dificulta é justamente descobrir essas enzimas, né? São pouquíssimas enzimas que foram descobertas. Então, você conseguir ter financiamento em pesquisa para você descobrir as enzimas e a aplicação delas. A gente tem muitas enzimas que ainda não foi pensado onde elas podem ser aplicadas, né? E às vezes ela tem aplicação em mais de um segmento. As enzimas podem ser usadas, então, como a gente já comentou, na indústria química, farmacêutica, para elaboração de medicamento, né? Na indústria de alimentos, ela é muito utilizada, na verdade, foi mais onde ela começou, né? A partir do momento do processo fermentativo, quando você fermenta ali qualquer bebida alcoólica, crescimento de pão, você está usando enzima. Então, eu acho assim que o primeiro ponto de descoberta do uso de enzima foi na indústria de alimento, na fabricação, produção de alimentos, né? Na agricultura, no setor energético, na saúde humana e animal. Então, assim, é uma infinidade, uma diversidade de formas de aplicar o uso das enzimas, né? As enzimas podem ser de origem vegetal, como a gente vai ver, alguns vegetais, alguns alimentos já contêm enzimas que já degradam aquele próprio substrato, que nem a gente vai estudar hoje dos carboidratos, né? Então, os próprios carboidratos, o próprio alimento tem a enzima que degrada aquele substrato específico. Pode ser de origem animal, tá? E pode ser de origem de micro-organismos, obter
de micro-organismos, tá? Que é a fonte mais interessante de enzimas industriais, que é a obtenção dos micro-organismos. Por quê? Porque é muito fácil fazer uma cultura de bactéria, de fungos que não sejam patogênicos. Então, eu consigo, né, fazer uma cultura de milhares de micro-organismos em laboratório, num espaço muito pequeno, e eu consigo facilmente remover a minha enzima de interesse e trabalhar com ela. Por isso que hoje no setor industrial, né, a microbiologia, juntamente com a biotecnologia, é assim o que mais favorece o estudo das enzimas, certo? Um exemplo de enzima, né, que vem sendo usado para auxiliar no processo da alimentação e no processo da saúde da farmacêutica é a lactase. A gente vê propaganda, né, toda hora na TV de enzimas de pessoas que são intolerantes, né, que não conseguem degradar a lactose e, consequentemente, não podem se alimentar porque causa reações, efeitos adversos. Então, você faz o uso, né, da enzima lactase para que você tenha o funcionamento normal do seu sistema digestório. Se você quiser ingerir alimentos, né, que tenham uma base, que sejam a base do leite. Então, é um exemplo, né, de como as enzimas são importantes na indústria alimentícia, na indústria, né, da farmacêutica, da saúde e para nossa saúde propriamente dita, certo? Essa quantidade de enzimas que podem ser removidas, isoladas de vegetal, animal ou microbiana faz com que a diversidade de enzimas seja muito grande. E a aplicação dessas enzimas, como eu já comentei, são infinitas. É que nós, né, por falta às vezes de incentivo na ciência, não foi estudado, descoberto, isolado todas as enzimas possíveis, né? Mas isolando as enzimas e conhecendo como que elas funcionam, elas podem ser usadas em diversos segmentos para melhorar o meio ambiente, a saúde, o alimento, para ter alimentos, né, mais processados, alimentos melhorados. Então, a diversidade de enzima é muito grande e tem uma aplicação muito ampla. Aqui nós temos, ó, segmento da indústria, as enzimas que são usadas e onde elas são aplicadas, para a gente ter uma ideia da diversidade, olha só. Então, eu tenho detergente, né, as indústrias que mais utilizam enzimas, né, são os detergentes. O que é usado? Protease, amilase, celulase. Se a gente for ver, às vezes na caixinha de sabão em pó fala lá que tem enzima. Por quê? Porque ela vai degradar, ela vai quebrar aquela sujeira, a sujeira vai sair muito mais rápido, certo? Então, vai fazer o quê? Remoção de mancha, lavagem e clarificação de cores, certo? As enzimas são usadas para produção de combustíveis, tá? Amilase, que é a enzima que degrada amido, amidoglicosidase, né? Glicose ou glucose, mesma coisa. Então, amidoglicosidase, a glicose isomerase, pode ver aqui que a gente está tudo falando com terminação ase, certo? A amilase degrada amido, como eu já falei, amidoglicosidase vai degradar o amido e a glicose, e glicose isomerase faz o processo de isomerização, tá? Aquele processo de isômeros, certo? As mãos são iguais, mas não é sobreposta, isômero. Vai fazer a aplicação, liquefação do amido, sacarificação e conversão da glicose e a frutose, processo da isomerização. Indústria alimentícia, nos alimentos, o que eu uso? Protease, eu já posso degradar as proteínas. Sabe onde é muito usado protease? É amaciante de carne. O que a amaciante de carne faz? Degrada a proteína, deixa ela mais solúvel, né? Até a gente brinca que ela faz um apodrecimento da carne, né? Vai quebrando as fibras musculares, a carne vai ficar mais macia.
amilase, lactase, olha que eu já comentei, né? Aqueles alimentos que são zero lactose,